Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no Centro Espírita Vinha do Senhor, Pouso Alegre, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos desencarnados que aqui vieram acompanhar a nossa explanação esta noite. Hoje o nosso estudo é a mensagem do Evangelho doutrinário, diversidade de mundos habitados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e também no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Antes de nós começarmos, façamos uma prece. Aqueles que quiserem e puderem, fechar os seus olhos e levando o pensamento até Deus, a Jesus, aos nossos mentores, os mentores desta casa, para que estejam conosco, nos iluminando, nos intuindo, para que possamos aprender um pouco mais. E ao sairmos daqui, temos aumentado a nossa bagagem de conhecimentos deste mundo e do mundo. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. A diversidade dos mundos habitados é princípio básico da doutrina espírita, já anunciado por Jesus, quando Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar um lugar para vós. E Kardec, na questão 55 do Livro dos Espíritos, pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os benfeitores respondem: sim. E o habitante da Terra está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Kardec comenta: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos buscam a perfeição. É a evolução constante que nós todos procuramos. Se nós pensarmos que só a Terra é habitada, estaríamos Deus julgando Deus criar um mundo para egoístas. E nós estaríamos egoisticamente olhando o céu, imaginando que aquelas estrelas que brilham seja só para nós, só para enfeitar os nossos olhos. E não é bem assim. Para a doutrina espírita, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço, esse espaço infinito, e oferecem aos espíritos estações apropriadas ao seu adiantamento. Para o Espiritismo, o universo nasceu de uma substância primitiva, que é o fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva. Essa matéria tinha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos. E as palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme ele se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Vão variar o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não podem afastar de onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Há muitas moradas, e essas moradas não são circunscritas nem localizadas. Nós temos que, é dito, o céu, o inferno, o purgatório como moradas, mas nós sabemos
pela doutrina espírita, que nem o céu, nem o inferno e nem o purgatório não existem. Isto foram conceitos criados para que os homens da época pudessem obedecer e seguir a um Deus que foi criado com condições antropomórficas. As condições dos mundos são muito diferentes umas das outras, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade. Esse adiantamento ou inferioridade é dos habitantes. Existem aqueles que são inferiores aos que estão na Terra, tanto físico como moralmente, e outros da mesma categoria, e outros que são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é mais material. Reinam as paixões, sendo a vida moral quase nula. À medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é mais espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, predominando um ou outro. Podemos dividir os mundos em primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma, mundos de expiação e provas, onde estamos agora na Terra, mundos de regeneração, as almas ganham novas forças, mundos ditosos, onde o bem reprime o mal, e mundos celestes ou divinos, onde estão os espíritos depurados. Aí reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Por isso que aqui nós vivemos com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não estão indefinidamente presos a este mundo, nem nele atravessam todas as fases do progresso que precisa realizar. Quando alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, eles passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. É uma recompensa subir de um mundo de ordem para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo estacionar no mundo desgraçado e infeliz, ou ser relegado para outro ainda mais infeliz do que aquele em que está vivendo, quando se teimou em fazer o mal. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores não tem nada de absoluto, é relativo. Esse mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo, numa escala progressiva. E essa escala nós tomamos como referência a Terra. Entre os inferiores e os elevados existem muitos outros, e é difícil reconhecer os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, como eles foram espíritos primitivos, do mesmo modo que é difícil reconhecer uma pessoa adulta quando nós olhamos que ele foi um bebê e reconhecer naquela criança o adulto que é. Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes da vida na Terra. A forma corpórea é mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a matéria provoca. Os sentidos são mais apurados, são aptos às percepções que precisam.
A leveza específica do corpo permite a locomoção rápida e fácil, em vez de arrastar pelo solo, desliza pela superfície ou plana no ar, só pela vontade, conforme se representam os anjos. Os habitantes deste mundo conservam os traços de suas migrações passadas e só se mostram a seus amigos como eram conhecidos. A vida é proporcionalmente mais longa do que na Terra, de acordo com o grau de adiantamento dos mundos. A morte não causa os horrores da decomposição. É considerada uma transformação feliz. As relações nos mundos felizes são sempre amistosas. Não há perturbação pela ambição. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual faz a diferença. E isso dá supremacia àqueles que merecem. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O ser não procura elevar-se acima do ser, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é escalar a categoria dos mundos puros, não sendo um tormento esse desejo, mas uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. O mal desses mundos não existe. Na Terra nós precisamos do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos elevados não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. Os mundos felizes não são astros privilegiados. Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. A Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Nós trazemos qualidades, provando que já vivemos e realizamos certo progresso. Mas também nós trazemos numerosos vícios que mostram a nossa imperfeição moral. Por isso Deus nos colocou no mundo para expiarmos as nossas faltas pelo trabalho e pela miséria que a vida nos dá, até que tenhamos merecido um planeta melhor. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra estão em expiação. Existem espíritos que estão aqui na Terra em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Os espíritos em expiação já viveram outros mundos e foram excluídos devido à pirraça em fazer o mal e por serem perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos atrasados, com a missão de evoluir os mais atrasados, levando consigo inteligências desenvolvidas e a semente dos conhecimentos que adquiriram. Os espíritos em punição se encontram no meio das raças mais inteligentes. Para eles, é mais amargurados os males que sofrem. Existem neles mais sensibilidades. As contrariedades pesam neles mais do que nos primitivos. Nesses primitivos, o senso moral é menos evoluído. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios e serve de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm de lutar
com a perversidade dos homens e com o rigor da natureza. Nós enfrentamos maremotos, tsunamis, vulcões, deslizamentos de terra. Isso faz com que nós, espíritos, nos evoluamos com essas misérias da natureza. E também nós sofremos também com a agressividade de nossos irmãos espíritos menos evoluídos que nós. Esse trabalho desenvolve as qualidades do coração da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o castigo transforme em progresso do espírito. Entre as estrelas que brilham no céu, quantos mundos deve haver como o nosso, destinados à expiação e aprovação? Mas também existem os mais miseráveis e os melhores, como os de transição, que se podem ser regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Em tais mundos, o ser ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita, mas o começo da felicidade. Nesses mundos, o ser é falível e o mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o ser não se firmou na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde novas provas, se mais terríveis, são guardadas por ele. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Enquanto todos os seres vivos progridem, normalmente os mundos em que eles habitam progridem materialmente. O progresso do homem e dos animais caminham paralelamente ao dos vegetais e ao da habitação. Na natureza, nada permanece estacionário. Na atualidade que vivemos, e sempre aconteceu isso, um grande interesse científico pelo estudo da vida extraterrestre, e é denominada de exobiologia ou astrobiologia, essa ciência que estuda a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Este campo busca por ambientes habitáveis no sistema solar e por planetas habitáveis fora do sistema solar. A busca por evidências de química pré-biótica, vida em Marte e em outros corpos do sistema solar, pesquisas em laboratório em campo do começo da vida na Terra e em outros possíveis lugares. A astrobiologia é um campo multidisciplinar. Ela se utiliza da física, da química, da astronomia, da biologia, da ecologia, da ciência planetária, da geografia, da geologia, para investigar a possibilidade de vida em outros mundos e reconhecer biosferas que podem ser diferentes das da Terra. A exobiologia ou astrobiologia é disciplina científica, diferente da ufologia, que é o estudo dos relatos, registros visuais, evidências físicas e demais fenômenos
relacionados aos objetos voadores não identificados, ou OVNIs. A ufologia é, em geral, realizada sem metodologia científica. Cientificamente, e para nós, o ET de Varginha não foi confirmado, mas há evidências dele. Tanto é que o ET de Varginha é um garoto propaganda do turismo em Varginha, assim como o Menino da Porteira é propaganda turística para a cidade de Ouro Fino, sendo que se aconteceu, se alguém viu o ET, se alguém viu o Menino da Porteira, faz muito tempo. Astrônomos dizem que estão perto de encontrar planetas como a Terra, orbitando outras estrelas. É um passo para determinar se nós estamos sozinhos no universo ou não, cientificamente. Mas só que o Espiritismo, a doutrina espírita, afirma que há vida em outros mundos. Essa teoria é aceita pela maioria dos cientistas, ainda que precise de comprovação. Várias mensagens mediúnicas relacionadas à vida em outros planetas. A revista Espírita, de março de 1858, tem uma matéria intitulada Pluralidade dos Mundos. Traz informações da Lua, sobre Mercúrio, Saturno, Júpiter e alguns outros mundos. O capítulo 3 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, revela como os extraterrestres vindos de mundos da constelação de Cocheiro chegaram à Terra e se misturaram com os habitantes do planeta, estimulando a evolução. Nós sabemos que tem evidências dos exilados de capela, muito falado no nosso meio espírita. Edgar Moon tem um livro chamado O Extinto, Os Exilados de Capela. Em Cartas de uma Morta, Maria João de Deus relata as belezas de Saturno e dá informações sobre o planeta. Cartas de uma Morta, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, também para a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o Espírito Humberto de Campos apresenta esclarecimentos sobre o planeta Marte no livro Novas Mensagens. E Ramatiz, pela psicografia de Ensino Mais, com o título de A Vida no Planeta Marte, também trazem detalhes de Marte. Nós sabemos que moramos na Via Láctea, galáxia que tem mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, poeira e toda uma infinidade de furacões energéticos. Os observatórios telescópicos já conseguem mostrar a existência de milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a Via Láctea, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora nós focamos no campo físico observável por nós encarnados, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Nesse critério vamos encontrar em todos os círculos cósmicos seres de graus evolutivos variados, cabendo-nos reconhecer a infinita gama das variações, das vibrações, dos múltiplos estados da matéria. Quando se referem à diversidade dos mundos habitados, temos assim o espaço imenso, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios,
mundos hospitais e mundos prisões. Tudo isso, essa imensidão, quando nós olhamos para cima numa noite estrelada, as diversas estrelas que nos dão essa beleza aos nossos olhos. Há muitas moradas na casa do Pai. Agora olhamos para Pouso Alegre, uma cidade aqui no sul de Minas. A Marquise é uma morada? É. Por quê? Senão não existiriam tantos moradores de rua. A cobertura de um apartamento é uma morada? Sim, é. Senão não existiriam tantos apartamentos com cobertura. Palacete é uma morada? Sim, é. Senão não existiriam palacetes nos bairros privilegiados. Casebre na favela é morada? Sim, é. Senão não existiriam casebres nas favelas. Uma casa de campo é morada? Sim, é. Senão não existiriam casas de campo. Uma tapera de pau a pique, de chão batido, é uma morada? É. Senão não existiria nem esse vocábulo a nós. Se nós tomarmos Pouso Alegre, com essa diversidade de moradas, com essa diversidade de pessoas habitando nas diversas moradas que existem, podemos replicar para o estado de Minas Gerais. Também nós vamos encontrar todos esses habitantes. Podemos replicar para o país, para o Brasil. Então, há muitas moradas e há muitos habitantes, diversos, aqui conosco na raça humana, no planeta Terra, planeta de provas e expiações, a caminho de um planeta de regeneração. Ainda convivemos com o bem e o mal, para a parte. Nos mundos regeneradores, ainda conviveremos também com o bem e o mal. Nos mundos inferiores, nós já passamos por eles, com certeza. O mal prevalece, o bem é mais tímido. Nos mundos felizes, só nos mundos felizes é que o bem prevalece. No mundo regenerador, ainda existe o mal, mas em escala menor. O bem prevalece. Se aqui na nossa cidade nós temos essa diversidade de pessoas, no estado de Minas nós temos essa mesma diversidade de pessoas, no Brasil nós temos essa mesma diversidade de pessoas, no planeta Terra, nos mundos que circulam o Sol, os planetas que circulam o Sol, também vamos encontrar a diversidade de todos os espíritos. Kardec, na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, ele nos mostra a escala espírita. Começa com espíritos puros e vai até espíritos felizes. Entre um e outro tem uma vasta gama. E é nessa vasta diferença que nós nos encontramos e vamos encontrar os espíritos sendo burelados, sendo evoluídos. Assim como evolui moralmente o espírito, a casa em que os espíritos nós moramos, elas vão também evoluir. Se nós olharmos para nós quando morávamos nas cavernas, como o mundo mudou e melhorou as nossas moradas, assim dos mundos inferiores até os mundos felizes. Progride o
Espírito e progridem também as moradas e os seres que acompanham cada Espírito que estiver nesse mundo encarnado nele. É o que nós tínhamos. Paz e luz a todos. Passamos a nossa oração de encerramento. Pai, agradecemos o estudo dessa noite, onde nós pudemos tomar contato com os diversos mundos que rodeiam a nossa encarnação, os diversos planetas e galáxias onde nós estamos. Agradecidos, Pai, pedimos que nos conduzam em paz aos nossos lares. Que assim seja.